nossos últimos vídeos de lore de Dungeons and Dragons, já deu pra perceber que o que não falta em Faerûn é a organização criminosa. Gente querendo criar dragão zumbi, uma nação inteira de magos vermelhos. Mas, se a gente tá falando de uma organização que conseguiu se infiltrar em todos os cantos, a gente tá falando deles, os Zhentarim. Então, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje de lore de Dungeons and Dragons, onde a gente vai falar sobre a organização que eu mais detesto em Dungeons and Dragons, os Zhentarim. Vamos lá? Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se você curte Dungeons and Dragons, deixa mais um like. Eu sei que não faz sentido, mas deixa 10 likes. E assiste os outros vídeos de lore onde a gente fala mais sobre lore de Dungeons and Dragons. E comenta aqui qual lore você quer saber mais. O que você quer mais de lore de Dungeons and Dragons aqui nesse canal? Comenta aqui pra mim. Então vamos falar sobre eles. Os Zhentarim, uma gigantesca companhia mercenária, criada aí por um arcanista paranoico, que eu adoro isso. D&D, arcanista, paranoico, organização criminosa, né? Que ao invés ali de focar em dominação territorial através do derramamento direto de sangue, ele foi ali pelas beiradas, sabe? E ele foi se tornando gigante por causa do seu poder econômico. A gente pode aprender muita coisa com Dungeons and Dragons. E de todas as organizações de Dungeons and Dragons, a mais fácil de ser encontrada são eles, os Zhentarim. Justamente por eles não serem um culto igual às outras organizações. Eles são uma guilda de ladrões, traficantes e mercenários. O melhor tipo de gente, não é mesmo? Não sei o que eu prefiro, se é um Zhentarim ou um culto correndo atrás de mim numa aventura de D&D. E aí, além de se mesclar muito bem com pessoas comuns, eles têm muitos objetivos diversos. Eles não se dedicam a uma única atividade, por exemplo, trazer dragões mortos de volta à vida. O que faz com que eles sejam ótimos aliados e rivais piores ainda. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos Zhentarim, como eles nasceram e a loucura aí do fundador deles. Que sempre tem que ter um líder maluco, né? Parece vida real. A história dessa facção começa em Forte Zentil, que na época era a região principal ali do Mar da Lua. E, claro, com o primeiro grande lorde dessa cidade e comandante do exército. O guerreiro... Esse nome aí difícil que eu não sei pronunciar. Parece o nome de um cogumelo. Haoshrum. É isso. E como todo líder, o Haoshrum, vou chamar ele assim, tinha alguns inimigos políticos. Normal. Toda a história. E um deles, em uma tentativa de golpe, envenena esse guerreiro. E aí, com um dos lords da cidade morto, a cadeira ali de liderança fica vazia, não é mesmo? Olha só que oportunidade. Ela é ocupada por outra pessoa. O problema é que o Haoshrum, aí o nosso guerreiro, ele tinha um filho aventureiro, que era extremamente ambicioso e sedento por poder. Afinal, qual é a organização criminosa que não começa com uma pessoa sem nenhuma bússola moral, não é mesmo? Não tem. O Manchon era um aventureiro que sempre carregava com ele a alcunha de Lorde Príncipe. Nossa, já dá pra gente ter um pequeno adiozinho dessa pessoa? Lorde Príncipe. E aí, quando ele e o grupo dele vem voltando ali pro Forte Zentil, depois de ele ter perdido uma das mãos e seu irmão ter ficado cego durante essas aventuras que ele fazia por aí, ele começa a pensar em um jeito de recuperar o que é dele por direito. Como se o cargo de primeiro Lorde da cidade fosse algo hereditário. E pra ter certeza que ninguém teria dúvida sobre quem seria o herdeiro do Haoshrum, eu acho que eu tô falando esse nome totalmente errado, tá? Mas vamos relevar, vai estar escrito aqui na tela pra vocês. Enfim, pra ter essa comprovação ali de que não tem dúvida de quem que é o herdeiro legítimo, ele testemunha, gente, assim, o trágico momento em que o irmão dele, cego, cai de uma ponte e se espatifa do desfiladeiro. A história já começa com o quê? Com fratricídio. Nossa, que beleza, né? Por isso que eu falo, não tem como você confiar em um Zhentarim. Quando ele e um aventureiro do seu grupo, também denominado Lorde Príncipe, o Chess, chegam a Forte Zentil, eles descobrem que a cidade tem um novo chefe, o Lorde Ulsan, que é servo de Bane, o deus do ódio. Só gente incrível nessa cidade, né? Acho que talvez o problema é a cidade. E aí eles já começam a planejar um jeitinho ali de tirar ele da jogada. E aí, junto com o Chess e um outro amigo de infância, que também é servo de Bane, eles começam a planejar ali. E aí, o nosso príncipe, Lorde Príncipe, o Mushum, sei lá, gente, é um nome muito difícil, por favor. Ele consegue provar, tá?
que o Sun tinha laços de corrupção com outras cidades, e o Sun, que era o atual Lorde da cidade ali, ele é executado publicamente. E o Lord Mushroom, o filho do gente, vai ser muito difícil fazer esse vídeo. Ele toma ali o seu lugar por direito como chefe do Forte Zentil. E como seu principal projeto, como proteger o povo do Forte Zentil, ele cria os Zhentarim, uma companhia mercenária feita para apoiar o seu controle sobre o Mar da Lua. E, óbvio, apoiar os seus planos de dominação por toda a Faerûn. Porque não dá pra ser menos que isso, né? Os caras são tão previsíveis na missão deles. O que eu quero? Dominar a Faerûn. Todos eles. Nenhum quer um negocinho menor, não. Talvez se eles tivessem um negocinho menor, eles conseguiam. Tem que sonhar mais baixo. Mas a questão é que a paranoia do Mushroom lá, o nosso novo Lorde, ele se estende até o próprio amigo de infância, que nesse caso é o Fizoul. É um nome um pouquinho também difícil de pronunciar, um F-Z-O-U-L, Fizoul. E aí, pra se defender desse servo de Bane, o nosso Mushroom se alia a um Beholder. O nome desse Beholder é Shantrif. Muito difícil pronunciar também. Toda vez que eu tenho que olhar aqui o nome, vocês veem que é um nome difícil. E aí, juntos, ele e esse Beholder, eles convencem a igreja de Bane que o Mushroom era um enviado do próprio deus do ódio. Eu não duvidaria também. E aí, o que acontece é que o próprio Bane achou a ideia tão maluca que ele deixou acontecer. Falou, gente, olha isso aqui. Sabe quando o Bane olha pras coisas e fala assim, não tô acreditando. Vocês vão fazer isso mesmo? Tá bom, então. Vai lá. Vai. Essa ideia é tão idiota que eu vou deixar acontecer. Nem Bane acreditou na loucura. Nem Bane, que já não é muito certo da cabeça. Só que aí, além da influência dos Zhentarim, que agora eram conhecidos como a Rede Negra, por causa do Altar Negro, o nome que eles davam ali ao culto de Bane, eles ainda não tinham todo o poder econômico que eles queriam. Então, algum ataque desastroso a uma outra cidade poderia ser o fim de tudo que eles tinham planejado. E foi assim que os Zhentarim começam a se tornar esses mercenários que a gente conhece hoje em dia, como traficantes de poder mesmo. E o nome dos Zhentarim só se espalha por toda a Faerûn, mas lá por 9 anos depois da sua criação, com fofocas mesmo sobre os feitos da organização. E o Mushroom, que sempre foi um pouco paranoico para se manter ali no topo da sua cadeia alimentar, não estava a fim de colocar mago contra mago na sua organização para não ter outra pessoa mais poderosa que ele, não ter outro mago mais poderoso que ele. Mas além de ser paranoico e manipulador, ele também era muito paciente, ele sabia fazer política. E tá aí o ponto importante. Ele deu várias manifestações de boa fé. Ele ajudava as cidades sitiadas a conseguir sua própria independência. E assim, algumas pessoas de Faerûn conseguiam ter uma opinião positiva sobre a Rede Negra. Então nem todo mundo com que você fala sobre os Zhentarim vão achar eles tão ruins assim. E claro, assim como outras organizações, os Zhentarim também tiveram ali uma sacudidinha na sua rede pela revolução que foi a Praga Negra. Depois que Cyric mata Bane e se torna o novo ídolo do Altar Negro, dividindo a organização em duas, Fizoul e alguns outros líderes direcionam a sua fé ao filho do Bane, a um meio demônio com um nome mais complicado ainda. Não podia ser só Bane II, tinha que ser esse nome aqui. E o Mushroom acaba ficando ao lado de Fizoul e desse filho do Bane, porque ele sabia que paciência era uma coisa que é uma virtude que os servos de Cyric não tinham. Não mesmo. Mas apesar, então, de ser conhecido pela sua paciência, o nosso querido Mushroom, ele não tinha tanto tempo para fazer os seus jogos políticos, porque ele queria aperfeiçoar as artes arcanas. E assim como aconteceu com Sun Master no nosso vídeo sobre o culto dos dragões, a magia foi desfazendo a mente dele mais e mais. Então ele sai de cena e deixa o Fizoul na liderança dos Zhentarim. E ele começa a desenvolver ali umas magias que faz ele ser uma das pessoas mais imprevisíveis da lore de Dungeons & Dragons. Ele cria incontáveis clones de si mesmo, chegando ao ponto de você não saber e não poder dizer qual Mushroom é o verdadeiro, já que os clones, quando eles despertam, são tão paranoicos e erráticos quanto seu próprio criador. Pelo menos a gente não pode dizer que ele fez um trabalho ruim, né? Que fique bem claro que encontrar o Mushroom é uma coisa que nenhum aventureiro quer fazer. Mas os Zhentarim, esses estão espalhados aí por todos os cantos. Eles são mercenários, traficantes, vendedores, dispostos a trocar qualquer trabalho em troca de ouro.
ouro. Nas aventuras da quinta edição, eles aparecem com uma aliança bem ampla, com gente que inclusive seria rival deles como os arpistas, pra lidar com o culto do dragão, por exemplo. E em Waterdeep Dragon Heist, que é uma das aventuras de Dungeons & Dragons, eles estão entre os vários vilões possíveis, com os seus tentáculos ali espalhados por todas as águas profundas. Eles costumam ser discretos, mas se você vê alguém com um emblema com uma serpente com asas, talvez você esteja lidando com um mercenário, um assassino dessa organização. E aí, se você já teve um encontro com um desses caras, deixa nos comentários pra gente. E se você tá cansado de ver tanta organização mal intencionada nessa lore de Dungeons & Dragons, calma, a gente já vai trazer um refresco pra sua consciência, tá bom? Então aproveita e conta pra gente o que você gostaria de ver por aqui, porque o que não falta é história em toda essa Faerum. Um beijo e até a próxima. Tchau!